nessa época que surgiu essas práticas do yoga. E foi nessa época que muitas grandes personalidades elas atingiram a iluminação e trouxeram esse conhecimento, essa iluminação espiritual pela prática do yoga, fez com que essas pessoas fizessem uma conexão com a transcendência, abriram os canais da consciência e tiveram, assim, elevaram a sua consciência níveis espirituais e fizeram essa conexão com a consciência, a transcendência. Então, esses conhecimentos que estão além da percepção dos sentidos, que a ciência nunca vai poder chegar e entender perfeitamente, esse conhecimento veio para a sociedade humana. Então, por isso que nós temos que buscar essas coisas lá nesse passado remoto, porque essas práticas, elas valeram no passado, valem hoje em dia e valerão no futuro. Por quê? Porque elas lidam com a nossa essência. E a nossa essência não muda. Muda a parte exterior, comportamento, isso tudo muda. A gente vê que hoje em dia as mudanças são muito rápidas. Mas nas questões da nossa existência, nossa essência, então isso não muda. Então temos que ir atrás mesmo desses conhecimentos. Para esses assuntos, os assuntos que nós chamamos de conhecimento transcendental, é o único jeito é ir mesmo atrás desse conhecimento nessas fontes milenares. Então, como eu falei, existem vários processos de autoaperfeiçoamento, que o yoga dá essa conotação de autoaperfeiçoamento, a pessoa se aperfeiçoa, uma disciplina. O yoga pressupõe uma disciplina. Então, tem o processo clássico e tradicional do yoga, Ashtanga Yoga. Ashta quer dizer 8 etapas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Samadhi é assim a perfeição, atingir o conhecimento, atingir o nível de consciência espiritual. Então, esse processo de yoga que foi estabelecido pelo sábio Patanjali, ele diz assim, logo no início, Yoga Sthita Vritti Nirodha. Yoga significa você neutralizar a agitação da mente, os vritis. Então, isso é uma prática de yoga. Mas yoga tem um significado muito amplo. Se nós vamos no dicionário de sânscrito, nós vamos ver muitos significados de yoga. Então, nesse processo de Bhakti Yoga, que eu vou explicar um pouco,
esse conhecimento é basicamente encontrado no livro chamado Bhagavad Gita. E dentro da literatura védica, dos Vedas, esse Bhagavad Gita é o livro mais famoso. Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e até já têm entrado nesse conhecimento do Bhagavad Gita. Então, no Bhagavad Gita são as instruções de Krishna, são os ensinamentos de Krishna. E é interessante que esses ensinamentos eles são muito objetivos. Não lida assim com simbolismos, coisas difíceis de serem entendidas ou exigem assim umas explicações maiores. Não, esse conhecimento ele é muito objetivo e prático, e esses conhecimentos podem ser adotados pelo homem moderno, porque são conhecimentos que tratam da essência da pessoa. Nós sabemos que é bastante falado sobre as questões existenciais fundamentais. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Que lugar é esse que eu estou aqui vivendo? Por que eu apareci aqui nesse mundo? Eu olho para o firmamento, eu vejo tantos astros, tantos planetas. Eu estou aqui nesse planeta aqui, que é um planetinha no meio dessa imensidão toda. Qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito da vida? Então, isso são questões que todo mundo deve ir atrás das respostas. Para ficar assim, consciente, como eu falei, yoga da consciência. Yoga da consciência significa você ficar cada vez mais consciente. Você poder expandir cada vez mais sua consciência. Então temos que ficar conscientes disso, porque trata-se diretamente da nossa situação aqui nesse mundo. O caso é que nós ficamos muito presos na consciência prática, no dia a dia, nas coisas que nós temos que providenciar para a nossa vida diária. E a maioria das pessoas passam toda a sua vida nessa consciência prática do dia a dia e não fazem nenhum trabalho para se tornar mais consciente. E muitas dessas perguntas existenciais, a pessoa ela aceita passivamente de que isso são mistérios. Não é assim. Mas a gente pode saber disso tudo. A gente pode saber disso tudo. É só querer. Então alguém pode falar, você sabe, né? Então fala aí. Mas não é assim. Não é por aí. Não é por aí, porque esse desejo de querer entender essas coisas tem que vir da pessoa, tem que vir de dentro. Isso tem que ser um projeto de vida pessoal. Porque se falo aqui, se a pessoa não tem realmente esse interesse, isso vai ser mais uma opinião. Porque tem tanta opinião sendo dada por aí.